Beware, and I eat men like air. Olá! Tem uma autora contemporânea que eu curto muito desde que eu li o último livro que ela escreveu em 2012, que é o vencedor do Pulitzer, A Visita Cruel do Tempo, e é incrível! Nossa, puta livrão, um dos meus livros favoritos da vida. E eu tava um tempão pra falar dela aqui no canal, mas eu queria ter terminado de ler todos os livros que ela escreveu, que foram 4, e faltava um, que é o primeiro, então eu esperei ler tudo pra efetivamente falar dela, tendo um conhecimento um pouco maior do corpo de trabalho dela. A Jennifer Egan, ela é norte-americana, tem algumas curiosidades sobre ela, tipo, que ela já namorou o Steve Jobs, e que o livro dela ganhou um prêmio, tipo, super foda dos Estados Unidos, tipo, batendo até o Freedom do Franzen. Então, bom, o Franzen, a gente sabe que ele é foda pra caralho, escreve muito bem, então a Egan tem que ser muito, muito, muito foda também. O primeiro livro que ela escreveu é esse, O Circo Invisível. Ele foi publicado em 95 nos Estados Unidos, e ele conta a história de uma menina chamada Phoebe, que tenta investigar o suicídio da irmã mais velha dela. Eles tinham uma relação bem complexa, assim, uma relação familiar bem complexa, a relação da Phoebe com a mãe dela e da Faith com o pai, a relação das duas com o irmão mais velho. O pai delas morre de leucemia e a Faith era muito apegada a ele, e a Faith a vida inteira foi bem assim, porra louca. Tudo que a Phoebe sabe é que a Faith foi viajar pra passar um tempo na Europa e se suicidou lá. Ela não tem ideia do que aconteceu, só que ela sempre foi, tipo, super admiradora da irmã mais velha, super idolatrava a Faith, então ela resolve ir atrás pra ver o que aconteceu. Esse livro foi transformado em filme com a Cameron Diaz e tem, tipo, uma avaliação horrível no Rotten Tomatoes, e é porque esse livro realmente não é incrível. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria no máximo 2 estrelas. Ele é um livro sensível, ele tem personagens bem construídos, ele tem uma narrativa bem feita, mas eu acho que comparando com os outros livros da Jennifer Egan, esse aqui foi, tipo, meio decepcionante, sabe? Mas tudo bem, foi o primeiro romance dela, e é meio injusto eu ler o primeiro romance dela depois de ler todos os outros, e principalmente, tipo, a grande obra-prima dela. As melhores partes desse livro se passam contando o envolvimento que a Faith teve com a guerrilha e a resistência de esquerda nos anos 60. Ela se suicida em 70, a história é contada em 78. Ela se envolve inclusive com o Baader-Meinhof, eu não sei, não falo nada de alemão. Mas eu super acho que é uma leitura desnecessária. Eu não diria que vocês têm que sair e comprar e ler esse livro agora. Eu acho que, tipo, ele não vai fazer diferença na vida de vocês. Pra mim fez, porque eu realmente queria conhecer todo o trabalho da autora, mas enfim, tá aqui só pra constar. O segundo livro que ela publicou em 2001 nos Estados Unidos foi esse, Olhe Para Mim. E ele conta a história de uma modelo que passa por um grande acidente e ela muda todo o rosto dela. Então, já no começo do livro, a gente sabe que a gente vai ter uma pessoa passando por uma grande mudança na vida, porque pra qualquer pessoa ter que fazer uma cirurgia e ficar com um rosto novo, isso seria, tipo, muito chocante. Mas pra uma pessoa que vive da aparência, que vive do próprio rosto, isso é, tipo, muito mais forte. Esse é o maior livro da autora, é meu segundo favorito. Ele tem 400 e poucas páginas. Eu acho que é tão incrível ela ter escrito esse livro em 2001, porque ela cria toda uma teoria sobre como que a gente vai querer consumir a vida uns dos outros num sentido mais afastado de celebridade, sabe? De pessoas que produzem algum tipo de arte, é mais consumir a vida do outro por pura curiosidade, por puro voyeurismo. Porque eu fico impressionada que ela tenha escrito isso numa era muito antes dos reality shows terem explodido, sabe? Ela escreveu esse livro durante a década de 90 e a gente sabe que os reality shows são um fenômeno super atual, não é uma coisa de 20 anos atrás, e ver ela escrevendo, lógico que ela não fala que seriam reality shows, a teoria dela é muito mais envolvendo o site, as informações das pessoas sendo postadas no site, envolve vídeos, envolve fotos, embora o formato que ela coloca aqui seja um pouco diferente, a tese sobre o que tá por trás da realidade material é exatamente a mesma. Eu li esse livro e eu fiquei olhando pra essa mulher e pensando como pode ter alguém tão gênio. Essa mulher é muito incrível. Eu juro pra vocês, ela é muito incrível. Então, assim, eu acho que esse livro, ele é muito inteligente, ele é muito interessante. E era um livro que, assim, eu não queria parar de ler em nenhum momento, eu queria muito saber o que ia acontecer. Mas ele não é aqueles livros que te prendem e são vazios, sabe? Ele é muito denso, muito profundo, por todas essas coisas sociais que eu falei. Ele discute muito o nosso lugar no mundo, ele discute muito o nosso interesse na vida dos outros, ele discute muito o tipo de coisa nossa que a gente tá disposto a vender, sabe? Até que ponto o capitalismo invade a nossa vida privada. E ele é só incrível, muito incrível. O terceiro livro que ela publicou foi O Torreão, foi publicado em 2006 e ele é uma história meio gótica, meio de terror, e é interessante que, tipo, cada livro dela, ele meio que quebra o paradigma do livro anterior. Ela não é uma escritora que tem, assim, um tipo de... Eu não quero falar voz, porque parece que daí ela não encontrou a própria voz, ela é uma escritora imatura, mas não é isso. É como se ela fosse muito mais camaleótica
maior do que a maior parte dos escritores. Ela consegue ter várias vozes ao mesmo tempo e cada livro ela traz uma coisa nova e quebra completamente o paradigma do livro anterior. E com esse livro ela faz isso de novo, com essa história meio de terror e que intercala duas histórias e a gente não entende bem o que está acontecendo até o final, quando ela explica o que essas duas histórias significam. E o final desse livro, ele é muito forte. Eu fiquei mal pra caralho quando eu terminei de ler, porque tem algumas coisas relacionadas a drogas e gravidez, e eu fiquei assim, tipo, muito fodida quando eu terminei de ler. Eu terminei de ler e ficava tipo, quando eu vou poder ser feliz de novo, sabe? Mas, mesmo assim, do ponto de vista literário, ele é muito bom. Mas eu não aconselho você ler se você tiver, tipo, mal, se você tiver deprimido ou coisas assim, porque não vai ser legal mesmo. O livro é muito bom, mas eu acho que a sua saúde é a mais importante. E o último livro que ela publicou em 2011 lá fora, que eu acho que só veio em 2012, foi A Visita Cruel do Tempo, que é um dos meus livros favoritos da vida. E esse livro conta a história do Benny Salazar e da Sasha, que é assistente dele. O Benny é um produtor musical. Só que esse livro, ele não tem nenhuma cronologia e nenhuma narrativa lineares e nem únicas. Quer dizer, são 13 mini histórias que se intercalam cronologicamente e que pulam no ponto de vista de vários personagens que estão em volta do Benny e da Sasha. Então a gente sabe sobre eles, também um pouco sobre o ponto de vista deles, porque tem história no ponto de vista deles também, mas principalmente pelo ponto de vista das pessoas que estão na margem deles. E isso é muito legal. Ela tem trechos em primeira pessoa, trechos em terceira pessoa, tem um trecho até em segunda pessoa, e a cronologia, como ela é completamente não linear, ela pula pra frente, pra trás, o que nos guia é a teia de relacionamentos entre os personagens. Então a gente sabe que se a Sasha ainda é assistente do Benny, então isso tem que ser em tal época. Se a Sasha se demitiu, porque no primeiro capítulo ela já não é mais assistente do Benny, a gente sabe que ela não é mais, que ela foi assistente dele um dia. Então a gente sabe que isso já é um pouco mais pra frente. E os últimos capítulos do livro, eles são no futuro em relação a gente, né, tipo 2050. Tem uma personagem que ela faz todo o relacionamento, toda a comunicação de um ditador, assim, sanguinário e horrível, sabe? E a gente vê que, tipo, tem uma voz social muito forte em todos os trabalhos dela, mas esse aqui talvez é o que mais tenha isso. Mas esse livro, ele é um livro muito individual, no sentido de concepção humana. Eu acho que quando você lê esse livro, você acaba pensando muito mais sobre o seu lugar no mundo, você como leitor, o que você tá fazendo nesse mundo, o que você tá fazendo com a sua vida, porque ele discute muito a passagem do tempo e como a gente tem sonhos e como a gente cria planos e ideias e a maior parte das vezes a gente não realiza nada. A indústria musical é tipo o cenário do livro, mas eu diria que a passagem do tempo talvez seja tipo o principal tema do livro. Aliás, a visita cruel do tempo, né? Como o tempo é uma visita cruel na nossa vida. O título já fala tudo. E pra mim foi muito interessante ler esse livro, porque eu li esse livro bem jovem, em 2012, eu tinha 21 anos. Quando a gente tem, tipo, eu tenho 25 agora, até parece que eu sou muito velha, mas quando a gente tem, tipo, 20 e poucos anos, a gente acha que a gente tem um mundo inteiro na nossa frente, tipo, a vida inteira, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem que fazer escolhas que construam a vida que a gente quer ter, que construam o mundo que a gente quer ter. E a gente vai ter essa concepção muito mais pra frente. Quer dizer, meus pais já têm mais de 50 anos, às vezes eu vejo meus pais falando, a gente já passou da metade da vida, a gente já passou da metade da vida, e eu me pego pensando com frequência que, tipo, caralho, como será que deve ser saber que você já passou da metade da vida, entendeu? Que o grande corpo das coisas que você vai fazer nesse mundo já aconteceu, entendeu? Que as principais escolhas que você fez na sua vida já aconteceram. Quando você tem 20 anos, você não pensa nisso. Então esse livro é muito um tapa na cara, porque a gente vê os personagens novinhos sonhando e a gente vê eles adultos se fudendo, e ele é muito cruel na forma como ele faz isso, mas é muito maravilhoso. A narrativa dela é incrível, e comparando o primeiro livro com esse, é até difícil pensar que foi a mesma escritora que escreveu, porque aquele primeiro livro é um livro bom, mas esse livro é um livro, assim, magnânimo, sabe? Tipo, puta merda. Se você não leu esse livro, eu já dei esse livro de presente pra 8 pessoas, ou 12, eu não sei. E mais gente ainda leu esse livro de tanto eu encher o saco e falar pra todas as pessoas lerem. Foi uma das primeiras, foi acho que a primeira resenha que eu escrevi no meu blog, quando eu publiquei o blog. Cara, esse livro é só um dos melhores livros do mundo que já foi escrito. A Jennifer Egan, ela é super experimental, ela tem uma short story, um conto. Eu tenho que parar de falar coisas em inglês. Já teve umas 4 pessoas que comentaram nos meus vídeos falando que eu falo muito termo em inglês. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso é feio, me desculpem, continuem me incomodando por causa disso. Que ela escreveu, tipo, um conto no Twitter da New Yorker. Então, tipo, como assim, sabe? Tipo, ela escreveu ficção e dentro do Twitter. E você não tem que pensar só em 140 caracteres, você tem que pensar também, tipo, na conclusão da frase. Então ela não podia escrever parágrafos muito longos, tudo tinha que fazer sentido dentro de um tweet. E esse livro tem um capítulo, que é o capítulo do PowerPoint,
que ela levou para a editora depois que a editora já tinha aceito o livro. E é muito interessante porque esse capítulo conta a história de uma família, ele é do ponto de vista de uma das crianças da família, a família tá com problemas, e os silêncios que o capítulo tem, porque como ele é todo contado através de fluxogramas, ele não tem grandes narrativas, esses silêncios do capítulo, eles são tão altos, eles falam tanto sobre o que tá acontecendo com aquela família, que eu achei, assim, incrível a forma como foi escrita. E o nome do capítulo é As Pausas do Rock, porque o irmão dela é obcecado por aquelas pausas nas músicas, que tem aquele silencião que entra na música. Eu acho que ele funciona como uma pausa no livro, porque corta completamente a narrativa do jeito que a gente tá acostumado. Ele é um dos últimos capítulos, depois entra pra reta final. Cara, sério, tipo, esse livro deve estar R$29. Se você tiver condições, se você puder comprar para qualquer leitura que você esteja fazendo, compra, lê, porque tu não vai te arrepender. E se tu não gostar desse livro, o que tu tá fazendo da sua vida, sabe? Porque esse livro é incrível. Incrível! E você se inscreve no canal.